Oi, tudo bom? Hoje eu tô aqui pra falar dos monstros de The Witcher. Cada monstro que apareceu em cada episódio na série. Enquanto a gente ainda não tem uma segunda temporada, a gente fica ali se alimentando dos restícios da primeira temporada, que saiu já faz um tempinho. Lembrando que The Witcher é mais uma série que teve sua estreia adiada devido à pandemia do coronavírus. Nada mais normal, né? Então, eu resolvi trazer um resumo de cada monstro que apareceu na série e onde você pode encontrá-los ali nos livros. Também, a maioria desses monstros aparece nos games. Lembrando que os games não são necessariamente considerados como cânone para os romances do Andrei, mas vou focar aqui na série e nos livros. O primeiro monstro que a gente tem no primeiro episódio é a Kikimora. O Geralt aparece lá com o monstro em cima do cavalo, querendo vendê-lo. Você pode encontrar esse bicho no capítulo O Mal Menor, que é justamente o capítulo que fala da história da Renfri, ou Picança, como você quiser chamar, no primeiro livro de contos, que é O Último Desejo. Lembrando que a primeira temporada, ela adaptou principalmente 2 livros de The Witcher, que são 2 livros de contos, não são livros como uma novela, como por exemplo O Sangue dos Elfos. Os 2 primeiros livros, que são O Último Desejo e A Espada do Destino, contam vários contos do Geralt em Blavik e em várias outras cidades, mas eles não seguem, digamos, uma linha cronológica ou uma linha de raciocínio mesmo. Você fica um pouco meio perdido, mas basicamente esses 2 livros que foram adaptados para a primeira temporada. Então, a Kikimora é uma criatura insetoide e aquática. Elas vivem em pântanos ou lagos. Então, mais uma vez, o Geralt vai lá, mata esse monstro e tenta receber uma recompensa, tenta vendê-lo. Na situação da Kikimora especificamente, ele descobre que ninguém estava pedindo recompensa por aquilo. E ele só termina conseguindo vender para, digamos, um mago, que é o que ele tenta fazer, né? No segundo episódio, a gente tem o Diabo, ou Silvano, ou Thor, que essa criatura tem vários nomes. É o foco principal do episódio mesmo, ele aparece com bem mais enfoque do que a Kikimora. E você também pode encontrá-lo no livro 1, no capítulo Os Confins do Mundo. Essa criatura, ela tem uma história muito parecida, tanto na série quanto no livro. No geral, gente, eu acho que a série adaptou muito bem os 2 primeiros livros do Andrei, da própria saga do The Witcher. E o Silvano, ele é uma criatura parte bode, que tem uma cauda, ele tem uns chifres, é bem daquele jeito mesmo. E ele se alimenta de grãos, ele também ajuda na colheita. Se você lembrar do episódio, tem um pequeno problema ali que ele tá tirando colheita demais. O terceiro monstro é a Estrige, ou a Estriga. A Estriga é justamente uma mulher que foi amaldiçoada e que ela se torna esse monstro completamente vil, sem razão mesmo, se torna um monstro bem irracional. E no terceiro episódio, de novo, também é bem similar ao capítulo do livro, que é também do primeiro livro, um capítulo intitulado O Bruxo. Não fica muito claro qual é o tipo da maldição ou o tipo de magia que faz com que essas mulheres fiquem amaldiçoadas. O que fica claro é o seguinte: se você quer salvar uma estriga, você precisa impedir que ela volte ao seu esconderijo até o terceiro canto do galo. Ou seja, você precisa passar a noite inteira ali com ela e você não vai estar jogando xadrez nem jogando papo para fora, papo pro ar. Um dos maiores problemas de você salvar uma estriga é a quantidade de tempo que ela passou sob a maldição. Como acontece com a princesa Ada, ela passou desde sua primeira infância até a adolescência. Quando o Geralt consegue quebrar a maldição, ela já tem em torno de 15 anos, se eu não me engano. Ou seja, que tipo de pessoa ela vai ser? Porque como ela esteve sob uma maldição, era um monstro completamente irracional, então ela não tem noção de moral, não tem noções básicas que, digamos, um ser humano precisa para ter em sociedade. Então o maior problema da estriga não é apenas conseguir salvá-la, mas sim a vida que ela pode ter. Alguns nem conseguem se recuperar e, digamos assim, se inserir mesmo no meio social após tanto tempo de maldição. O quarto episódio, que é aquele episódio que fala bem da lei da surpresa,
O primeiro monstro que eu vou falar aqui, ele não aparece necessariamente, ele é citado, que é o Selkie-Mor ou Selkie-Mal. Ele é citado, de novo, aparece lá que o Geralt, ele foi engolido por ele, um camponês aparece contando a história que ele foi engolido e que ele cortou a barriga do bicho por dentro e o Geralt aparece lá limpíssimo para receber a recompensa. Esse monstro ele é citado no livro das bestas, não tem muito um conto para falar bem dele. E ele é uma criatura da água que se alimenta de plâncton e ocasionalmente, enquanto está tirando o plâncton ali, ele pode comer alguém e isso pode causar, digamos, uma dor de cabeça. Um outro bicho que é citado é um bicho que acho que já é bem mais conhecido pra gente, que é o Manticore. O Geralt, ele desmente ali a história desses homens, dizendo que o Manticore era assim, era assado, e ele diz, obviamente, nenhum dos dois viu ou sabe o que é um Manticore, que é uma criatura parte leão, meio alada. Ela também é comum em outras mitologias, então você provavelmente deve lembrar aí dela de outros filmes. Um outro bicho que também aparece nesse episódio é um bicho bem mais repugnante, que é o Kralak, que ele é mandado para assassinar a Yennefer, a rainha e o seu bebê. É meio que uma barata gigante, sim, inclusive isso me dá arrepios. E é basicamente essa informação que a gente tem. Não é um bicho muito abordado, digamos assim, e honestamente eu também não gosto muito de baratas. No quinto episódio a gente tem o Dijin. O Dijin, ele aparece no capítulo O Último Desejo, do livro de mesmo nome. E na série, ele não aborda tanto o que seria meio que o Dijin. Então vamos lá. O Dijin, ele é um tipo de gênio. Existem 4 tipos de gênios, assim como existem 4 elementos da natureza. E cada um desses gênios mora meio que na sua dimensão. Os feiticeiros, que têm um pouco mais de conhecimento sobre essas criaturas, chamam eles de planuras. E existem os 4 tipos. O Dijin, que é o gênio do ar que a gente vê na série. Os Marids, que seriam, digamos, os gênios da água. Os Ifritas do fogo e os Daus da terra. Então, qual é o negócio com esses gênios? Eles são uma concentração imensa de poder. Lembrando que os feiticeiros, nesse universo de The Witcher, eles utilizam a magia da natureza, eles retiram da natureza. Então, os gênios, eles são uma concentração absurda de poder que os feiticeiros podem usar para realizar feitiços, digamos, bem mais complicados, que é justamente a intenção da Yennefer. Similar às histórias que a gente já conhece, ao capturar um desse, ele te concede 3 desejos e daí ele volta para a própria dimensão. Uma diferença da série para os livros é que o Geralt, ele não procurava pelo Dijin. Nos livros, na série, ele fala que ele não consegue dormir e que ele está procurando por um Dijin. Nos livros isso não acontece. Ele acha por acaso, tem aquela briga ali entre ele e o Jaskier. E uma pequena diferença é que ele termina abrindo a tampa e essa tampa, ela queima a sua mão. E justamente o selo, que na série também é mostrado, que queima a mão do Geralt, é meio que o que indica quem é o amo, digamos, desse gênio. Uma outra diferença é que no livro ele tem uma forma um pouco corpórea. Porque eu acho que na série, até pra dar a entender mesmo que ele era uma força do ar, ficou uma vibe meio dementador, uma coisa assim. Na verdade, nem isso, você não tem muito um visual dele, é mais o sonoro mesmo. Mas nos livros ele tem uma aparência corpórea não muito definida, como por exemplo um gênio de Aladdin. Mas você tem uma forminha um pouco diferente. O próximo é o dragão, que é o foco do 6º episódio da temporada. E ele é encontrado no livro A Espada do Destino, que é o 2º livro de contos, no capítulo O Limite do Possível. Os dragões, eles também são criaturas um pouco incompreendidas também no universo de The Witcher. Eles são conhecidos como representantes do caos e são tão raros que algumas pessoas consideram mito, alguns tipos de dragão. Na série a gente também vê basicamente o que o livro traz pra gente. Então, eles são meio que divididos por cores mesmo. O Geralt também fala dos verdes, vermelhos e pretos e que os dourados aparentemente são lendas. E a gente descobre que não, quando a gente percebe ali que o Borscht é um dragãozinho. Uma coisa que a 2ª temporada pode abordar é a relação do Geralt com o Borscht, já que a gente vê lá no último episódio umas memórias do Geralt quando ele era criança e de um dragão. Pode ser que eles tragam novamente
essa figura mitológica aí na segunda temporada. Então, similar a também outras culturas e mitologias, os dragões, eles são muito caçados pelas suas partes, né? As pessoas querem usar os dentes para cosméticos, elixires, o sangue. Então, assim, similar ao que a gente vê na série mesmo, também está no universo dos livros, que eles são muito caçados para que as pessoas possam usar nas mais diversas situações pedaços de dragão. Uma criatura também que aparece só citada é o Basilisco. Não é o de Harry Potter, mas é uma criatura bem similar, na verdade. Ela aparece em vários contos, aparece nesse O Limite do Possível, no conto O Bruxo também. Na verdade, também é citado, de certa forma. É uma serpente com um veneno extremamente forte, extremamente tóxico e nocivo. E basicamente isso. Supostamente o pagamento por matar um basilisco seriam 200 lintares. E a gente não tem muito mais informação. A próxima criatura, eu gostei de como a série incorporou ali naquela situação, principalmente naquele episódio, que é o Hirika. Aparece aquele cavaleiro de Araque ali e mata o bicho que aparentemente não ia fazer tanto mal. A série não explicou muito bem, apesar de dar um visual muito bom. A aparência do Hirika é realmente muito similar àquela, ao que é descrito. É uma criatura cheia de pelos e é uma espécie em extinção. Uma coisa interessante é que é dito que eles podem ser até um pouco mais nocivos que os dragões para os humanos. Por quê? Os seus excrementos, saliva, fezes e tal, são extremamente tóxicos. Ou seja, se você tiver uma Hirika ali na sua região e ele deixar excrementos, você pode perder, por exemplo, seu gado ou outros rebanhos, cavalos, justamente por causa da toxicidade dos excrementos dessa criatura. Ele é citado no livro A Espada do Destino e ele também não tem muito foco. Na série aparece aquela criatura que está morrendo de fome, justamente para dar um embasamento ali que as terras estão ficando sem comida. Eu gostei do conceito todo que ficou meio que subentendido ali naquela criatura, e aparece aquele cavaleiro lá e o mata. Então, como eles são criaturas um pouco raras, você já não os mata tanto. Eles se alimentam basicamente de sementes e afins. Então, assim, em tese, você no seu canto, o hirikano dele, vocês até podem coexistir com uma distância bem segura. E no último episódio, a gente tem os ghouls. Eles são citados em vários livros, A Espada do Destino, O Último Desejo. Eles têm poucas citações ali e eles são devoradores de corpos. O que dá a entender na série, ficou uma vibe meio zumbi, como se fossem os mortos voltando à vida, mas não é bem isso, tá? Eles são devoradores de corpos, eles atacam à noite e é justamente por isso que o Geralt fala, ó, tá ficando escuro, tem muitos corpos aqui concentrados numa área só, isso aqui vai ficar perigoso. É dito que um dia essas criaturas já foram humanos canibais, né? Isso não é, digamos, uma certeza, é meio que um mito ali dentro dessa mitologia, que um dia eles já foram canibais e aí se tornaram esses monstros. Para você derrotá-los, você precisa de fogo, lâminas de prata ou de uma luz brilhante. O problema é que eles não atacam só os mortos, então se eles forem lá atrás de corpos e tiver um vivo no meio, eles não vão fazer separação não, tá? Você vai no bolo. Então, o Geralt leva lá uma mordida que o termina ajudando, porque o fato dele levar essa mordida, além de dar pra gente um flashback, o deixa perto da Ciri, que é onde a gente termina a primeira temporada. Então, por hoje eu fico por aqui com esse compilado dos monstros de The Witcher. Eu quero que você comente se você também está ansioso para a segunda temporada, assim como eu estou. Um beijo e até a próxima.